2, versículo 1 em diante. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Assunto do apóstolo Paulo, mesmo sendo um grande erudito, um homem muito treinado em toda a lei, em toda... ele nunca veio tratar de outro assunto senão Cristo e este crucificado, ressuscitado para nos dar a ressurreição. Aleluia, veja. E eu estive convosco em fraqueza e em temor e em grande tremor. Hoje, assim, creio que o que vamos generalizar, na verdade, vamos nos envolver, porque somente Jesus Cristo é perfeito. Então hoje está faltando muito temor e tremor, né? É que nem aquela conversinha que surge hoje, na verdade. Você tem que amar Jesus e não temer, não. Tema. A Bíblia diz tema, veja o que o irmão Paulo fala, olha, a minha palavra, e estive convosco em fraqueza, e em temor, e em grande tremor. Veja, a minha palavra e a minha pregação não constituem palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e em poder. Mesmo Paulo sendo um homem muito instruído, veja, ele sempre se propôs em simplicidade para nos trazer o Evangelho. Veja. Todavia falamos, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Não é verdade? Amém. Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não, porém, a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que a aniquilam. Vejam, os inteligentes, os príncipes, eles querem aniquilar a palavra de Deus, porque como nós estamos ouvindo a mensagem do profeta, Deus ocultando-se em simplicidade. Veja, eles querem para cativar as pessoas, prendê-las, mas falamos da sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para nossa glória. Não é um mistério, irmãos? Veja, as pessoas, elas confessam Deus ao qual eles não honram, porque para você honrar a Deus você tem que se arrepender dos seus pecados, não é verdade? Ninguém pode ir a Deus se não houver arrependimento, não é verdade? Veja, o qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se o conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Mas, veja bem, como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiu ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Veja bem. Isso é lindo, né? Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem?
que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Veja, eu sou um marceneiro. Eu me considero um bom marceneiro. Não, que marceneiro, mas eu me considero um bom marceneiro. Trabalho tanto com MDF, trabalho com madeira, trabalho com entalhe, enfim, trabalho com aberturas, né? Janelas, portas. Então eu me considero um bom marceneiro. Então veja, eu posso lhe ajudar a ser um bom marceneiro. Porque as coisas do homem são discernidas pelo homem, não é isso que está escrito aqui? Não é verdade? Porque qual dos homens sabe as coisas do homem? Veja, senão o espírito do homem que está nele? Não é verdade? Eu posso, veja, te ensinar a ser um bom profissional. Correto? Porém, as coisas do Espírito, só quem pode revelá-las para nós é Deus. Por isso muitas pessoas leem lá São Mateus 28, 19 e não entendem. E saem por aí, veja. E veja bem, falando aquilo que ele entendeu e não o que Deus revelou para ele. Porque Deus, veja, aquilo que Deus revelou a Pedro, ele manifestou em Atos 2:38. Ele revelou para Pedro o que quer dizer em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele revelou para Paulo, veja, que quando se encontrou com Jesus em Damasco, veja, ele voltou para a Arábia, ficou lá 3 anos e veja, voltou pregando a Santa Ceia, que ele não tinha participado com Jesus, que era o pão ázimo, o vinho e o lava-pé. Por isso, aquilo que Deus preparou para ti, irmão, não adianta eu querer dimensionar em palavras, ou o pintor em pinturas, ou o poeta em poemas e canções. Porque o que Deus tem preparado para ti, você tem que buscar isso, veja bem, porque como nós sempre ensinamos, tenha você a tua experiência com Deus. Amém. O Espírito Santo diz, prove a Deus e vê de que Ele é bom. Mas para você provar a Deus, você tem que crer que Ele exista. Deus é maravilhoso, Ele te ama. E Deus, veja, Deus não tem prazer na morte de um pecador. Por isso Ele quer que você volte, veja, à base, ao fundamento. Você pode construir a obra mais bonita que for, mas se ela não tiver um bom fundamento, ela vai trincar. E ela vai cair, veja, e vai ser grande a sua desgraça. Por isso o nosso fundamento, o fundamento de quem quer alcançar a ressurreição dos mortos, é a Bíblia Sagrada, mediante a revelação, em nome de Jesus Cristo. Amado Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo nós te agradecemos, Pai, esse privilégio. Pedimos, Senhor, que o Senhor abra-nos o entendimento para compreendermos as Escrituras. Pai querido, ó Deus, e dai-nos um coração temente e obediente, Pai, para conhecermos, Senhor, as profundezas do Senhor. Pai querido e santo, guarda os irmãos que estão se deslocando para o Rio Grande do Sul, para o encontro dos jovens, Pai. Pai querido e santo, guarda o Senhor. Também aqueles que estão, ó Deus, transitando na cidade, ou de um canto para o outro, Pai, livra o Senhor. Também como nós pedimos que o Senhor nos livre do homem fraudulento, do homem sanguinário, dos acidentes naturais, mecânicos e humanos. Ó Pai, e encha do Senhor, do Teu Espírito, para que venhamos ter um coração segundo o Teu coração, e venhamos amar, Senhor, o Teu projeto, para que nós voltássemos, Senhor, para casa, para a casa que o Senhor está preparando para nós.
a qual Jesus Cristo disse aos seus discípulos, e não para uma multidão, porque irei vos preparar lugar, para onde eu estiver, estejais vós comigo. E é lá que queremos estar, Pai, do teu lado, sendo ensinado face a face pelo teu Filho amado Cristo Jesus. Obrigado, Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus os abençoe e até domingo, se Deus quiser. Deus os abençoe.